Eu não sei como está o tempo agora quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje que eu tô gravando, tá muito frio. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais essa videoaula. Vamos começar a nossa aula de hoje com mais uma oração de mais um amiguinho nosso. Papai do céu, obrigado esse dia e diga os exercícios na nossa vida, na sua e fica no seu coração, fica tem uma família que morreu e foi no hospital. Algumas pessoas foram no hospital, então amém. Amém, filho. Falamos nas aulas anteriores sobre a Trindade e sobre a Santidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito, e eu vou te explicar e também vou explicar o que tudo isso, esses dois temas, tem a ver com a nossa próxima aula. Estudando a Trindade, passamos a conhecer melhor o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e conhecemos a Ele, somos convidados a viver uma vida de santidade, para cumprirmos o propósito de Deus para nós. Mas o que é propósito? Você consegue lembrar de alguma história da Bíblia onde o personagem tenha passado por uma situação bem difícil, mas depois conseguiu entender que tudo aquilo ali era propósito de Deus? Vamos lembrar de alguns. Mas hoje vamos falar sobre uma delas, a história de José. O sonhador. Jacó tinha 12 filhos, mas ele amava mais o seu filho José. Ele deu a José uma roupa especial, toda colorida. Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Eles o odiavam. José também tinha sonhos especiais. Em meu sonho, estávamos amarrando os feixes de trigo. Ele contou. E seus feixes se curvaram diante do meu. Os irmãos de José o odiaram ainda mais. José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Seu pai e seus irmãos resmungaram. Você está dizendo que vai governar sobre nós? Um dia, os irmãos de José estavam nos campos cuidando das ovelhas. Quando viram José chegando, planejaram matá-lo para acabar com todos os seus sonhos. Seria errado matar o nosso irmão, disse Rúben. Vamos jogá-lo nesse poço vazio. Então, eles arrancaram a roupa especial de José e o jogaram no poço. Comerciantes ismaelitas estavam a caminho do Egito. Vamos vender José como escravo aos ismaelitas, sugeriu Judá. Assim, os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Os irmãos molharam a túnica de José no sangue de um cabrito e a mostraram a Jacó. Meu filho está morto, chorou ele. Enquanto isso,
José foi levado para o Egito, mas Deus estava com José. No Egito, os ismaelitas venderam José a Potifar, um dos capitães do faraó. Deus abençoou José e o tornou bem-sucedido. Potifar colocou José no comando de tudo que ele tinha. Os sonhos se realizam. José serviu bem a Potifar. A esposa de Potifar queria que José fizesse coisas que Deus não gosta. José não aceitou. Então, ela contou mentiras sobre ele. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Na prisão, José conheceu 2 empregados do faraó. Cada um teve um sonho que Deus fez José entender e explicar. A explicação estava certa. O copeiro foi solto e o padeiro foi enforcado. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. O copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e contou ao faraó. Por isso, o faraó mandou chamar José e contou a ele seus sonhos. Deus fez José entender também os sonhos do faraó. Por 7 anos haverá muita comida, disse José. Então, armazene alimento, porque depois haverá 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. Por isso, o colocou como responsável por armazenar todo o alimento. Além do faraó, ninguém no Egito era mais poderoso que José. Os irmãos de José foram ao Egito comprar comida. Eles se curvaram diante de José, mas não o reconheceram. Quando viu que eles tinham mudado, José se apresentou. Os irmãos ficaram apavorados. Vocês queriam me ferir, disse José. Mas Deus mudou isso para o bem. Tragam toda a nossa família para o Egito. Aqui teremos abundância de alimento. Eu imagino que com certeza esse período que José passou lá no Egito, até mesmo ser maltratado pelos irmãos, sendo jogado no poço, depois vendido como escravo, tenha sido muito difícil. Mas ele entendeu e cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Deus escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Algumas coisas que acontecem com a gente são consequência das nossas escolhas. Por exemplo, se eu estou vendo o fogo aceso e eu coloco a mão, eu vou me queimar, mas não porque Deus quis que eu me queimasse, mas sim como consequência do que eu fiz. Mas também existem coisas que foram escritas por Deus, porque Deus já sabia tudo o que ia acontecer lá na frente. E tudo que acontece na nossa vida, Deus usa para cumprir o propósito dele através de nós. Independente da sua família, da sua idade, de onde você nasceu ou de quem é você, todos fomos criados para um propósito. Todos fomos criados para um único propósito, mas somos usados de formas diferentes para cumprir esse propósito. Sabe aquelas coisas que acontecem com a gente como consequência das nossas escolhas? Sim, Deus também pode usar isso para o propósito dele. O nosso versículo para memorizar de hoje está na nossa Bíblia, no livro de Romanos, esse daqui. Vamos ver qual é o nosso versículo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28.
nosso quiz de hoje será mais uma vez um verdadeiro ou falso sobre a história de José. Vamos ver se você prestou atenção e sabe tudinho o que aconteceu com ele. Hoje falamos sobre o que é o propósito. Na próxima aula falaremos qual é esse propósito. Mas para o nosso desafio eu quero saber de você. Não vale perguntar para o papai ou para a mamãe. Eu quero saber qual você acha que é esse propósito que todos nós temos em comum. Grave um vídeo explicando com as suas palavras qual você acha que é o propósito de Deus para as nossas vidas ou para a sua vida. Espero seu vídeo e tchau, tchau! Até a próxima aula! Assim como cada parte do corpo é diferente e importante para todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro, precisamos uns dos outros, em Cristo somos um só corpo.